Olá, estamos aqui para aprender a usar o gerúndio e o infinitivo. Em primeiro lugar, vamos perceber como se formam. Vamos começar pelo gerúndio. Basta acrescentar ao verbo o sufixo ing. Usando o verbo to read, aqui temos um exemplo. I like reading. Agora vamos ao infinitivo. Basta colocar o to antes da forma verbal. Usando novamente o verbo to read, a nossa frase ficaria assim: I like to read. Agora que já sabemos como se formam, vamos perceber que funções desempenham na frase. O gerúndio e o infinitivo podem ter a função de sujeito ou de objeto. Vamos vê-los na função de sujeito. Usando o verbo to run, running is fun. To run is fun. Na primeira frase temos o verbo no gerúndio e na segunda no infinitivo. Em ambas o verbo desempenha a função de sujeito. Agora vamos ver o mesmo verbo desempenhar a função de objeto. I like running. I like to run. Na primeira frase temos o verbo no gerúndio e na segunda temos o verbo no infinitivo. Em ambas o verbo desempenha a função de objeto. Perceberam a diferença? Vamos ver exemplos do uso do gerúndio. We love riding our bikes. I really hate driving. What does John like doing in his free time? Repararam que antes do gerúndio, o verbo que está azul, temos outro verbo? Já vamos falar sobre isso mais à frente. Vamos agora ver exemplos de frases com o verbo no infinitivo. We are trying to sleep. She would like to be famous. They didn't manage to fix the television. Desta vez a verde temos o verbo no infinitivo e já a seguir vamos falar sobre o verbo que o antecede. Neste momento, alguns de vocês devem estar a pensar: e qual dos dois vou usar? O gerúndio ou o infinitivo? E a resposta é: depende do outro verbo que está na frase. Alguns verbos devem ser seguidos pelo gerúndio, outros pelo infinitivo, e outros podem ser seguidos por qualquer um dos dois. Vamos ver exemplos de verbos que devem ser seguidos pelo gerúndio. I can't help eating all the ice cream. A vermelho temos o verbo com o qual devemos usar o gerúndio e a azul temos o gerúndio. Vamos agora ver outros exemplos. I don't mind waiting for you. Do you imagine yourself dancing? Please stop crying. I can't miss going to that party. Novamente, a vermelho temos o verbo com o qual devemos usar o gerúndio e a azul temos o gerúndio. Estes são apenas alguns dos exemplos de verbos com os quais devemos usar o gerúndio. Como podem ver nesta tabela, existem muitos mais. Vocês não vão ter que saber a tabela de cor, mas devem consultá-la sempre que tiverem dúvidas. Agora vamos ver exemplos com o infinitivo. We are trying to sleep. A vermelho temos o verbo com o qual deve ser usado o infinitivo e a verde temos o infinitivo. Vamos agora ver outros exemplos. Ladies and gentlemen, prepare to take off. I choose not to go that way. Can't wait to tell you everything. Do you agree to go with me to the beach? Novamente, a vermelho temos o verbo com o qual devemos usar o infinitivo e a verde temos o infinitivo. E sim, temos mais uma tabela onde podem encontrar mais alguns verbos com os quais devemos sempre usar o infinitivo. Agora vou falar sobre uma dúvida que surge com alguma frequência sempre que estudamos o gerúndio. Qual a diferença entre o gerúndio e o present e o past continuous? O present e o past continuous são tempos verbais compostos que nos indicam a continuidade da ação numa frase. Formam-se com o verbo auxiliar to be, mais o infinitivo, mais o sufixo ing. Vamos ver um exemplo. He is reading a book. O verbo to be a vermelho está no present simple e o verbo principal tem o sufixo ing. Esta conjugação verbal indica-nos a continuidade da ação. A mesma teve início no presente e está a decorrer. She was reading a book. Neste exemplo, o verbo to be está no past simple e, em conjunto com o verbo to read e o sufixo ing, também nos indicam continuidade da ação, mas esta teve início no passado. E assim se formam os tempos contínuos, com o verbo to be como auxiliar e o verbo principal mais o sufixo ing. Vamos agora ao gerúndio. Reading books is great fun. He likes reading books. Estas frases não expressam ações que estão a decorrer, ou seja, não expressam continuidade da ação, pois não. Ambas expressam uma sensação, um gosto pessoal. E aqui chegamos à principal diferença entre os tempos contínuos e o gerúndio. O present e o past simple têm sempre a função de verbo na frase. O gerúndio não. Muitas vezes tem a função de adjetivo, mas a maior parte das vezes tem a função de nome, como podem ver neste exemplo que acabei de dar. Vão ver que se torna mais simples com a prática.
E agora, let's practice to perfection.